Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Muito bom estar com você mais uma vez, é muito bom partilhar a palavra do Senhor com você, com a sua família. Mais uma vez eu agradeço muito por poder entrar na sua casa e compartilhar algo de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a vida dos seus familiares. Quero pensar hoje com você acerca de um tema que nos nossos dias eu acho que é muito importante. Vamos pensar um pouquinho em sentimento de solidão. Tenho certeza no coração que muitas pessoas hoje estão vivendo essa dificuldade. Quero pensar com você sobre a providência de Deus para o seu sentimento de solidão. Deus, Ele se importa com a gente. A história mostra pra gente que Deus se importa com a gente. E já lá no início da criação, no início da palavra de Deus, tem um texto aqui muito importante que dificilmente é usado fora de um contexto de casamento para ser pregado, mas eu quero que você compreenda a essência maior desse texto junto comigo nesse dia. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. E eu quero que você enxergue no primeiro momento a essência original, a essência um pouco mais ampla do que Deus queria quando Ele disse essa frase. E essa frase hoje ela vem para nós e vai ensinar o nosso coração. Gênesis capítulo 2, verso 18 diz o seguinte: Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Nós estamos vivendo um tempo bem conturbado nesses últimos meses. Todos nós estamos vivendo aí com um problema, né? Estamos convivendo com um problema. Hoje a palavra-chave é distanciamento social. E essa questão de distanciamento social parece que ela amplifica um problema, um grande problema da humanidade que já existia antes, mas parece que agora, com o advento dessa situação que nós estamos vivendo, parece que isso se amplifica, que é a questão do sentimento de solidão. Muitas coisas estão acontecendo, vários problemas emergiram aí com o coronavírus, que vieram junto com o vírus para o meu coração, para o seu coração, para dentro da sua casa, dentro da sua alma, dentro da sua família. Mas um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando hoje é o sentimento de solidão. Eu tenho certeza que você deve estar vivendo isso. Se não está vivendo isso, alguém muito próximo de você esteja vivendo isso. Alguém que você ama, alguém que você quer bem. Então hoje eu quero olhar junto com você aqui e analisar essa frase que Deus disse. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Bom, lá no início, onde a gente leu agora há pouco, o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, existia até aquele momento da escrita ali de Gênesis 2, existia uma ordem. Essa ordem, eu vou chamar de uma ordem de existência até aquele momento. O que existia até Gênesis capítulo 2, verso 18? Existia então a figura de Deus, existia a figura do homem e existiam os animais. Eu estou colocando aqui de uma forma genérica para você perceber que existia apenas esta ordem até o momento em que Deus fala aquela frase, não é bom que o homem esteja só. Então existia um relacionamento entre esses três personagens aqui, existia um relacionamento do homem com Deus, é fato, existia um relacionamento do homem com os animais, é fato, só que cada um deles aqui está numa dimensão, eu vou chamar de dimensão hierárquica, para você entender onde eu quero chegar. O homem, ele está numa faixa do meio. Abaixo do homem estão os animais. O homem, ele tem relacionamento, sim, com os animais, mas não é um relacionamento que vai preencher a alma do homem. O homem também tem um relacionamento com Deus. O homem, ele tem contato com Deus no Jardim do Éden, mas ainda parece que existe aqui uma dificuldade, porque apesar de existir esse relacionamento entre essas três figuras,
parece que ainda existe a falta de alguma coisa aqui. E eu quero já, no primeiro momento aqui, trazer para você a ideia de que foi Deus quem percebeu uma demanda existencial ali, naquele momento da história, em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não foi o contrário, ou seja, não foi Adão. Você percebeu, se você ler o texto do relato da criação, de Gênesis capítulo 2, você vai descobrir uma verdade comigo. Não foi o homem que foi reclamar com Deus, que precisava de alguém. Foi Deus que percebeu essa demanda existencial no coração de Adão. Não foi o homem que chegou até Deus e disse assim: Senhor, eu estou me sentindo muito só. Senhor, eu preciso de algo, eu não sei exatamente o que é, mas eu preciso de algo que está faltando. Existe algo aqui no fundo do meu coração, eu nem sei explicar para o Senhor o que é, mas eu preciso de algo. Não foi isso que aconteceu. É fato que às vezes até alguns pregadores, né, na narrativa da criação, eles colocam ali ilustrativamente falando um Adão solitário, sozinho, cabisbaixo, né, choroso, que um dia bate ali na porta de Deus dizendo: oh Senhor, tem misericórdia de mim, me dá uma companheira. Não foi isso que aconteceu. O relato bíblico diz que existia esse relacionamento entre o homem e Deus, esse relacionamento entre o homem e os animais, e Deus percebeu uma demanda existencial no coração de Adão. E aí então, dentro dessa proatividade divina, eu quero que você grave isso no coração. Deus foi proativo e não reativo. Ele não deu a Adão algo que Adão pediu, muito pelo contrário. Ele, de uma forma proativa, deu algo para Adão que ele mesmo, como Deus, sentiu a necessidade e assim o presenteou. E deu então a Adão Eva. E aí tudo muda, porque se existia aqui um relacionamento do homem para com Deus e do homem para com os animais, mas eles estavam em esferas diferentes. Agora não, existe um relacionamento do homem com a mulher, né, do homem com alguém, como ele mesmo diz, quando Adão é presenteado por Deus, ele mesmo diz: agora sim, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É como se Adão então entendesse que agora existe um outro ser humano que é exatamente como ele. Deus então presenteia Adão com Eva, alguém que iria lhe ajudar, alguém que iria estar ao seu lado, alguém que iria viver a vida junto com este homem e ser um complemento da vida de Adão. Eu só estou fazendo todas essas colocações aqui para mostrar uma realidade para você. Foi Deus quem percebeu essa necessidade, essa demanda existencial. E foi Deus que começou a resolver de uma maneira proativa esse negócio. Bom, isso mostra para mim aqui que o ser humano, ele precisa de Deus, mas o ser humano também precisa de outro ser humano. Essa é uma máxima que eu e você sabemos, e eu quero dizer para você que Deus também sabe. Bom, a história bíblica, ela aponta algumas situações que eu quero partilhar com você, que vão na mesma linha dessa que eu relatei até agora com relação ao relacionamento do homem com Deus e depois do homem com Eva. Tá? Eu vou aqui destacar somente duas para fixar para você, ou fixar no seu coração a ideia bem clara de que Deus, ele providencia ajuda para nós nas questões relacionais, nas questões existenciais. Eu vou pegar dois exemplos, vou pegar Moisés e vou pegar Jesus. Olha como que Deus foi providente com Moisés em relação à sua história, ao seu relacionamento com o próprio Deus. Bom, perceba no texto comigo, o texto é Êxodo capítulo 3, versos 10 até o 12, e Êxodo 4, 12 e 13. Você conhece a história, e a história diz que
Deus chama Moisés, Deus convida Moisés para que ele então tenha um relacionamento com ele, mas um relacionamento diferenciado, porque Deus iria usar Moisés para um grande projeto na vida dele. Então eu quero que você perceba uma coisa. A Bíblia diz: vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Bom, você percebeu no texto comigo, eu quero até trago aqui em vermelho algumas coisas, alguns destaques importantes. Deus disse para Moisés: eu vou estar com você, Moisés. Seremos eu e você. Ele vai dizer de novo: vá, eu estarei com você. Vai reafirmar isso no capítulo 4. Mas olha a resposta de Moisés para Deus: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. E Deus vai lutar com esse homem, entre aspas. Deus vai convencer este homem. E sabe quando que Deus consegue dobrar Moisés, para que Moisés tivesse esse relacionamento diferenciado com ele, e que Moisés fosse usado por Deus para realmente tirar os israelitas do Egito? Quando Deus coloca mais uma pessoa nessa empreitada. Então, quando é Moisés e Deus, a resposta de Moisés é: ah, Senhor, eu peço que envies outra pessoa. Mas quando Deus coloca a figura de Arão, o irmão de Moisés, no plano, no projeto, aí a coisa muda de figura. Eu achei muito interessante essa situação. Olha o que os versos 14 e 15 do capítulo 4 de Êxodo vão dizer para nós. Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve fazer. Eu estarei com vocês quando falarem. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito. E Jetro lhe respondeu: vá em paz. Você percebeu aqui que enquanto Deus estava convidando de uma forma pessoal e solitária Moisés deu todas as desculpas e ele saiu de lado e ele não topou o projeto. Mas quando Deus colocou uma outra pessoa, um outro ser humano ao lado de Moisés, aí então ele consegue ceder, ele consegue entrar nesse projeto. Parece que só a figura de Deus, a presença de Deus, não foi suficiente para Moisés, irmãos. Então quando Deus percebe isso no coração de Moisés, e Deus dá a Moisés a possibilidade de ir com mais uma pessoa ao seu lado, Deus coloca um outro ser humano do lado de Moisés. E aí esse ser humano, que é o seu irmão na carne, Arão, ele vai ajudar Moisés nas suas demandas. Vai ajudar Moisés nas suas demandas físicas. Se você conhece a Bíblia, você sabe o que eu estou dizendo. Vai ajudar nas necessidades físicas, vai ajudar nas necessidades emocionais, porque essas necessidades elas vão vir durante o tempo, durante o trajeto de Moisés liderando o povo. E Deus usa Arão também para amenizar as necessidades existenciais na vida de Moisés. Você percebe que quando existe então uma terceira pessoa, a coisa muda de figura. E isso é interessante porque isso mostra que Deus consegue enxergar quem nós somos e consegue enxergar as nossas necessidades existenciais de relacionamentos próximos, de pessoas para nos ajudar. Mas não foi só Moisés que experimentou algo semelhante, não. O próprio Jesus, o Filho de Deus,
também experimentou a providência divina na vida dele com relação a essa questão. E aí eu quero levar você para um texto bíblico que é Lucas capítulo 9, dos versos 28 até o 31. Tem aqui um texto que ele precisa ser levado em consideração nesse contexto que eu estou apresentando para você no dia de hoje. Diz assim a Bíblia, é o relato da transfiguração de Jesus. Diz assim a palavra: Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Jesus, o Filho de Deus. Existiu alguém no mundo que tinha mais intimidade com Deus do que Jesus? Não, não existiu. Nunca existiu. Ele realmente era o Filho único, o amado, aquele que tinha dependência total do Pai, aquele que andava junto com o Pai, aquele que dizia para as pessoas: eu e o Pai somos um. No entanto, nos seus momentos de solidão, e certamente Jesus deve ter sofrido com isso, porque toda liderança, ela sofre com esse tipo de problema, ela se sente só, ela se sente às vezes desamparada. Toda liderança, isso acontece com todo tipo de liderança. E com Jesus não foi diferente. E nos seus momentos de angústia de alma com relação à solidão, Jesus também precisou de alguém. Jesus também precisou de gente. Aquele que teve a maior intimidade com o Pai, com Deus Pai, ele também precisou de gente. É por isso que o texto bíblico vem dizer que ali, naquele momento da história, apareceu para Jesus Moisés e Elias. Você já parou para pensar por quê? Porque a razão, o porquê de Moisés e Elias aparecerem de uma maneira, Jesus se transfigura e espiritualmente ali aparece para ele Moisés e Elias. Moisés e Elias, pessoas que certamente entendiam a demanda de alma de Jesus, o homem, porque a teologia já definiu isso, que Jesus era ao mesmo tempo 100% Deus, mas também 100% homem. Ele sofria as angústias de ser homem, ele sofreu dor, sentimentos de alma, ele teve suas demandas existenciais também como ser humano. E aí então Deus, que sabe muito bem de todas as coisas a respeito de nós, Deus envia pessoas para consolar o coração de Jesus, para falar com ele. Gente que outrora viveu demandas parecidas com Jesus. Os discípulos de Jesus, eu acho que é bem interessante você notar isso. Por que Jesus não conversou com os discípulos sobre isso? Por que Jesus não buscou alento da sua alma com os seus discípulos? Por quê? Porque os discípulos, eles não tinham a experiência que Moisés teve, não tinham a experiência que Elias teve. Porque tanto Moisés quanto Elias foram os dois grandes personagens do Antigo Testamento. Os dois tiveram provas de fogo. E aí existe agora a figura de Cristo que vai passar pela sua prova de fogo. Ele está prestes, ele está caminhando ali na Palestina, mas ele sabe do seu destino, ele sabe o que aguarda, o que o futuro lhe reserva. E Deus, entendendo a angústia de alma dele, envia gente como ele, que sofreu também aqui na terra as mesmas angústias. E eu fico imaginando como que foi a conversa entre Jesus, entre Moisés e Elias, porque os dois passaram por provas de fogo. E certamente
eles conversando com Jesus, eles motivaram Jesus, eles disseram para Jesus: olha, eu também senti medo, olha, eu também tive dificuldades. Você percebe que o teor da conversa, porque às vezes passa meio despercebido de todos nós, numa leitura muito superficial, olha o teor da conversa de Moisés e Elias. Eles falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. O papo entre os três ali era o sacrifício de Jesus. Seriam os momentos de dor, de dificuldade que Jesus iria padecer num futuro bem breve. Só essas duas pessoas aqui, Moisés e Elias, sabiam como era difícil viver na dependência da ação de Deus na vida deles. Só eles, mais do que qualquer outra pessoa, os discípulos, pobres discípulos de Jesus, não tinham experiência nenhuma para confortar o coração de Jesus. Mas Moisés e Elias, esses sim, tiveram. Deus permitiu que Moisés e Elias viessem consolar o coração de Cristo. Eis a providência divina para o sentimento de solidão de Jesus, enquanto o próprio Filho de Deus caminhava aqui nessa terra. E aí então, eu começo a entrar na sua vida. Aí eu quero começar a dizer para você que o modelo de Deus não mudou. Não mudou. Por quê? Porque a providência de Deus para com você, ela vai ser a mesma. Se Deus cuidou de Adão, enviando para ele um ser humano para completar, para estar com ele. Se Deus enviou para Moisés um outro ser humano para ajudá-lo nas suas demandas. Se Deus enviou até mesmo para Jesus duas pessoas para que eles conversassem e Jesus entendesse o processo de dor, de dificuldade. Jesus tivesse ali naquelas duas pessoas um amparo de outro ser humano. Você acha que com você é diferente? Não, não é diferente. O processo de Deus continua o mesmo. Deus sabe dos seus sentimentos. Deus sabe acerca do seu sentimento de solidão. Talvez no momento que nós estamos vivendo hoje, você esteja mais solitário ainda. Porque com esse negócio de termos que ficar nas nossas casas reclusos, com esse negócio de distanciamento social, esse sentimento de solidão, ele invadiu ainda mais, ele tomou conta do seu coração, da sua alma. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você que Deus conhece os seus sentimentos e que Ele, o Senhor, Ele ainda está do seu lado. Mas eu vou além. Eu quero dizer que da mesma forma que aconteceu com Adão, da mesma forma que aconteceu com Moisés, da mesma forma que aconteceu com Jesus, Deus, o nosso Pai, Ele sabe que você, além da presença dEle na sua vida, que você também precisa de pessoas ao seu lado, para você não se sentir só. É por isso que Deus já te deu algumas coisas. Eu quero convidar você hoje para refletir um pouco em cima dessa verdade. Deus, Ele já te deu algumas coisas. Deus já providenciou algumas situações para você. Deus já te deu uma família. A maioria de vocês que estão me ouvindo hoje, a maioria de vocês certamente tem uma família. Talvez um ou outro possa não contar com a família. Talvez não exista condições de contar com a família no momento de vida que está vivendo. Mas não foi só isso que Deus te deu, e daqui a pouco eu vou ampliar esse negócio. Mas a grande maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui tem uma família, que no meu modo de entender, é o primeiro grupo social que Deus me deu para que pudesse abençoar a minha vida. Deus também me deu uma igreja. Na nossa igreja aqui em Araçatuba, nós temos pequenos grupos multiplicadores, que é uma reunião dos irmãos da igreja no meio da semana, para estarem juntos. É um momento de nós podermos dividir as nossas angústias. É um momento que a gente pode conversar, bater papo, estar junto, espantar esse sentimento de solidão.
É lógico que nesse tempo de pandemia nós estamos nos transformando. E aí o que acontece? As coisas acontecem de forma virtual. Mas o que eu quero dizer para você e deixar claro para você é que esse sentimento de solidão que você está vivendo, Deus já sabe dessa demanda e Deus já providenciou para você vários tipos de possibilidade de escape desse sentimento. Então, para nós aqui, essa é a minha realidade de vida hoje. E eu quero partilhar com você como isso tem sido bom para mim. Eu tenho uma família que está ao meu lado. Talvez você não tenha, mas eu quero dizer que se você não tem uma família, você pode ter uma igreja. Pode ter uma igreja. Eu tenho família, sou eu, minha esposa e minha filha. Mas os demais membros da minha família não estão aqui comigo nesta cidade, estão longe. No entanto, para suprir essa carência, Deus me deu uma igreja. Deus me deu o meu pequeno grupo, ou as pessoas com quem eu me relaciono no meio da semana, para crescer na fé e ter relacionamento saudável com essas pessoas. Deus já sabia das minhas necessidades existenciais com relação à solidão. E Deus já providenciou tudo para mim. Eu só quero deixar claro para você, com tudo isso que eu estou falando, é que Deus conhece o seu sentimento de solidão, sua demanda existencial com relação à solidão. Ele já fez algumas coisas acontecerem. Já te enviou pessoas para ajudar. Falta apenas você considerar esses presentes que Deus já colocou na sua vida. São seres humanos que Deus enviou para você. Você precisa enxergar isso e agarrar. Além de tudo isso, ainda tem esse momento que nós estamos tendo aqui. Essa instrução que eu passo para você, domingo após domingo, ela tem um porquê. Você pode estar junto com alguém. Você pode se aconselhar com alguém através da palavra de Deus, é claro. Os sermões bíblicos que eu trago para você aqui, eles existem para quê? Para prevenir na alma grandes dificuldades emocionais, existenciais, espirituais da vida do ser humano. Eu entendo que toda vez que eu encho o meu coração com verdades bíblicas, eu estou tomando um remédio preventivo contra as dificuldades da vida. Toda semana eu tenho um encontro marcado com você. Se esse encontro não acontece, é porque você faltou. Porque eu estou aqui e eu estarei aqui. Como seu pastor, se você é minha ovelha. Se você é minha ovelha, como seu pastor, eu estarei aqui. E se eu não estiver aqui, Deus enviará alguém aqui para conversar com você. Para passar uma realidade bíblica para você. Para dizer para você das esperanças que Deus tem para você. Se esse encontro semanal não acontece, é porque você está faltando. Porque Deus não falta com você. Eu quero só levar você a compreender, meu querido, que Deus já percebeu a sua necessidade. Deus já fez algumas coisas acontecerem. E o que eu quero com isso hoje é que você abra os seus olhos espirituais e enxergue as providências que Deus já tomou com relação ao seu sentimento de solidão, que talvez esteja grande para a sua alma. Quero começar a terminar essa palavra para o seu coração. Você pode, de verdade mesmo, até sentir-se só. Eu grifei aqui, porque é um sentimento. Você pode se sentir só. Mas eu quero deixar claro para você qual é a realidade, a verdade. Você não está só. Você pode se sentir só. É diferente. É um sentimento de alma. Mas a realidade é que Deus já te deu presentes. E você não está só. Não está. Por isso, meu querido, não se deixe levar por um sentimento que não reflete a realidade absoluta da sua vida. Não se deixe levar pelo sentimento, porque este sentimento não condiz com a realidade da sua vida. Deus já te deu um presente ou vários presentes, meu querido. Deus sempre esteve com você. Deus sempre está com você. Mas Ele sabe muito bem que às vezes só a figura dele,
às vezes não resolve para você. Por isso que Ele já te mandou outras pessoas. Talvez Ele já enviou essas outras pessoas, mas você não percebeu que Deus já enviou essas pessoas. Pode ser até que você tenha desprezado, ou esteja desprezando, querido, as pessoas que Deus já enviou para ajudar você. Elas estão lá. E talvez o que falta é você quebrar um pouco do orgulho no seu coração. Porque talvez exista um desprezo da sua parte destes presentes que Deus te deu. Você precisa quebrar isso na sua vida. Você precisa aceitar os presentes que Deus já te deu. Não são presentes perfeitos, são pessoas. E eu sempre digo que nessa questão de relacionamento, não existe relacionamento perfeito, porque as pessoas não são perfeitas. Mas existe um amor. O amor sim é perfeito e faz com que seres humanos imperfeitos consigam caminhar juntos e abençoar a vida de ambos. Quero passar uma última informação para você. Não se feche no seu mundo. Talvez você está vivendo aí esse sentimento de solidão, que não é real, não condiz com a realidade. Mas você está vivendo nesse ciclo. E veja aí se de repente não é você que está alimentando esse ciclo vicioso negativo. Perceba isso. Talvez seja o momento de você tomar uma postura. Talvez você está me ouvindo hoje aqui e você sequer tem família, você não frequenta uma igreja, você não tem nem ideia. Eu disse aqui sobre o pequeno grupo multiplicador, você não tem nem ideia do que é isso. Você não tem gente do seu lado. As poucas pessoas que de repente existem do seu lado não são boas pessoas, não são pessoas que vale a pena ter um relacionamento. Eu quero dizer para você, é por isso que Deus criou a igreja. É por isso que a igreja existe nesse mundo, para acolher pessoas como você. Você precisa estar junto de um povo que caminha junto com Deus. Este povo vai abençoar a sua vida. E você, acredite, vai abençoar a vida desse povo. Mas é preciso que você não se feche no seu mundo. É preciso que você rompa essa casca que talvez você mesmo criou. Saia de dentro dessa casca. Quebre esse ciclo vicioso negativo na sua vida. Busque, aceite os presentes que Deus já te deu na sua vida. E busque outros presentes que Deus também já te deu. Mas talvez falta você ir em busca desses presentes. Não renegue, querido. Não renegue aquilo que Deus já te deu. Porque desde o início do mundo, Deus olhou para a humanidade e viu que não é bom que o homem esteja só. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor complete essa pequena palavra para o seu coração e que Ele convença você das suas necessidades para que você rompa esse ciclo que talvez você mesmo se enfiou, esse ciclo negativo que está isolando você cada vez mais. Rompa isso. Viva uma vida feliz do jeito que Deus tem para você. Porque Deus tem uma vida feliz para a gente. Deus já providenciou uma vida feliz para a gente. Basta a gente aceitar. Que a graça de Deus esteja no seu coração. E que Ele abençoe você com essas palavras. Em nome de Jesus.